Olá, telespectadores da TV Teresópolis. Estamos aqui iniciando nosso primeiro Opinião, né? E vou começar com um assunto bastante interessante. Essa semana eu vi um vídeo daquele pastor Cláudio Duarte, pastor evangélico, que ficou famoso porque ele conta piadas engraçadas. Aliás, eu acho muito bacana o jeito que ele evangeliza, né? Porque é um cara alegre, um cara bacana. Mas eu achei estranho o posicionamento dele dessa semana, porque ele se autodeclarou, né? Ele começa perguntando quem aqui teria condições de viver em outro país, né? E dizendo que o Brasil está caminhando para uma ditadura, né? Que seria uma ditadura de esquerda, e que ele ficou muito assustado porque uma pessoa foi presa, acusada de ser um miliciano digital. Achei interessante e comecei a pensar aqui comigo. Primeiro, miliciano digital. Quem foi preso por causa disso, se não me engano, foi o Roberto Jefferson, né? Que é um apoiador do Bolsonaro. Não tenho nada contra o Roberto Jefferson, e muito menos contra o nosso amigo, o pastor Cláudio. Mas precisamos entender uma coisa. Ele diz que o Brasil vai ficar muito perigoso, porque as pessoas vão ser presas por causa da sua liberdade de expressão. Liberdade de expressão também tem limite, né? Liberdades também tem limite. Mas vamos lá. Eu acho que ele tem razão. O Brasil vai ficar muito complicado se começar a prender pessoas porque elas expõem as suas opiniões aqui na televisão, ali na rede social, no Facebook, no Instagram, né? Mas, gente, recentemente, um rapaz do PT, chamado Pilha, apelido dele Pilha, foi preso em Brasília porque ostentava um cartaz escrito Bolsonaro genocida. Este moço ficou 90 dias preso em Brasília, sem julgamento, sem direito a habeas corpus, inclusive sendo torturado psicologicamente pelos policiais. Eu não vi nenhuma declaração do senhor pastor Cláudio Duarte, nenhuma preocupação da parte dele com esse cidadão que ficou preso, né? Então, a minha pergunta é o seguinte: até quando nós vamos viver essa situação de entre nós e eles e nós? Quer dizer, prender o Roberto Jefferson, classificado como miliciano digital, é perigoso para o Brasil. Mas manter um cidadão preso 90 dias na cadeia porque ele colocou uma faixa Bolsonaro miliciano, não é perigoso? Será que nós não estamos invertendo esses valores? Será que o Brasil vai ter que caminhar para essas falácias que eu não consigo entender? Primeiro, vamos lá, da onde que se inventou essa questão de que o Brasil pode viver uma ditadura comunista? Ora, Fernando Henrique Cardoso é comunista, segundo a direita brasileira. Ficou 8 anos no poder. Lula é comunista, ficou 8 anos no poder. Dilma é comunista, essa é mesmo, ela sempre foi, nunca negou, esteve presa, ficou 2 ou 3 anos presa, manca por causa disso, porque ela foi torturada. Ela ficou 6 anos. Então, vamos lá. 22 anos de governo de esquerda e o país não virou um país comunista. Muito pelo contrário. Inclusive, o senhor Zé Dirceu, que é o demônio, né, para a direita brasileira, foi preso pela Polícia Federal no governo da presidente Dilma. O Lula foi preso no governo da Dilma, ou no governo do Temer, não importa. Mas era o governo de esquerda que estava no Brasil, segundo a direita. E mesmo assim, o Brasil não virou um país comunista. Muito pelo contrário. Vocês sabem qual foi a época que os bancos mais ganharam dinheiro no Brasil? Na época do Lula e na época do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso chegou, por exemplo, isso lá em 1990 e alguma coisa, socorreu os bancos com 9 bilhões
de dólares, se não me engano, 9 bilhões de reais, que já faz tanto tempo. E esse é um país que virou comunista ou que vai virar comunista? Agora, também ouvi do Cláudio Duarte, ele dizendo que, olha, dizem que as igrejas não devem se imiscuir na política, mas nós estamos errados, ela bem. Não, está errado sim, sabe? Jesus, quando tentaram politizar o discurso dele, a pregação dele, disse o seguinte: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A política é de Deus ou é de César? Por que que até agora a Igreja Católica, que tem 70% da população brasileira nas suas fileiras, não se miscui na política? Por que que a Igreja Católica não vem, como diz o Silas Malafaia e outros, né, na televisão, dizer, olha, tem que votar no fulano, tem que votar no ciclano? Ela não faz isso. Até quando a Igreja Católica vai ficar parada olhando a ascensão dos evangélicos na política brasileira? Não tenho nada contra os evangélicos, não tenho nada contra pastor ser candidato, não tenho nada contra isso, não tenho nada contra padre ser candidato, mas essa mistura de política com religião é explosiva. Nós sabemos disso. Olha só o que está acontecendo no Afeganistão, aquilo lá não é política, aquilo é religião. Olha o que está acontecendo no mundo, o que aconteceu até agora. O Estado é laico. Se o Estado é laico, deixa a religião de lado. Vamos transformar o Brasil no país que nós queremos, num país bom para todo mundo, num país que cuide da sua juventude, num país que cuide da sua velhice. Nossos velhos estão abandonados. GT, preste atenção, há 6 meses atrás, um pacote de arroz caro custava R$12. O caro, aquele que a gente acha que é diferente porque ele é mais caro, custava R$12. Hoje custa quanto? A gasolina foi para R$7, meu amor. O que é isso? O que está acontecendo com o Brasil? Nós emburrecemos? Nós emburrecemos? Ah, mas é porque houve o Petrolão, os caras roubaram demais na Petrobras. Sim. E colocaram todo mundo na cadeia. Mesmo eles roubando demais, a gasolina não custava R$7. Né? Então, nós precisamos parar para pensar no Brasil de uma forma diferente. Precisamos urgentemente parar de pensar o Brasil deles e o Brasil nosso. Temos que parar de pensar em pessoas terrivelmente evangélicas, ou terrivelmente católicas, ou terrivelmente espíritas. Isso não existe, gente. Essa questão do Bolsonaro agora querer colocar o André Mendonça como ministro do STF para que ele abra as sessões do STF uma oração. Para quê, meu? Lugar de rezar é na igreja, meu. Faz favor, lá não é lugar de rezar, não. Lá é lugar de julgar. Então, quer dizer, se entrar um processo contra um ateu, como lá tem ministros terrivelmente evangélicos, mesmo que esse ateu esteja certo, ele vai ser condenado. Como que é? Como que é? Vamos começar a pensar a quem interessa tudo isso. A quem interessa ter um ministro terrivelmente evangélico, ou um ministro terrivelmente católico, ou um ministro terrivelmente espírita? E por que não terrivelmente budista? E por que não terrivelmente ateu? Não pode, porque o Brasil é um país, é uma nação cristã. Não é, não. É cristão, é evangélico, é espírita, é budista, é judaico. Nós temos de tudo, o Brasil é uma salada. Nós precisamos pensar no Brasil como um todo, pensar no Brasil como uma nação, pensar no Brasil como um povo. E dentro desse povo, desse conjunto de povo, nós temos muitas diferenças, nós temos sonhos diferentes, mas é tudo isso que forma a diversidade, que transforma a grande riqueza que o Brasil é.
O Brasil é um país acima dos Bolsonaros da vida. O Brasil é um país acima dos Lulas da vida. O Brasil é um país acima de Eduardo Paes, acima de Crivella, acima de Malafaia, acima de Cláudio Duarte, acima desse povo tudo. O Brasil é muito mais do que isso, gente. O Brasil é a nossa pátria, a nossa terra. É o lugar onde a gente precisa viver em paz. Deixa os políticos cuidar da política e vamos, os religiosos, cuidar da religião, jornalistas, cuidar da imprensa, empresários, cuidar das suas empresas, agronegócio, cuidar das suas plantações. O Brasil precisa de encontrar o seu caminho, porque nós temos filhos, temos netos, as nossas gerações estão chegando aí. Nós não podemos continuar derrubando nossas matas, poluindo nossos rios, em nome de de alguns trocados que vão formar o PIB brasileiro, que na verdade é outra coisa que uma hora nós vamos ter que conversar, porque o Brasil é um país interessante, né? Tem o PIB enorme, mas 1/3 da sua população está abaixo da linha da pobreza. Mas, gente, eu agradeço imensamente a estar aqui com vocês. Quero agradecer ao Demerval, Marcelo, por poder opinar, por poder falar um pouco e por poder convidar vocês, nossos telespectadores, a refletir, a pensar diferente daquilo que vocês estão acostumados a ver na televisão, nas redes sociais, nas discussões de boteco. Pensar, primeiro, a quem interessa cada vez que alguém fala alguma coisa na área política. A quem interessa? Interessa a nós como povo ou interessa a um grupo ou a uma pessoa? Muito obrigado.